orar? Pai querido, agradecemos essa manhã, mais um dia de vida que o Senhor nos dá, que o Senhor nos concede. Deus amado, obrigado por nos trazer hoje aqui. Obrigado por essa oportunidade de rever os irmãos. Obrigado, Pai, por esta igreja. Pai querido, eu preciso da tua ajuda para pregar nesta manhã. Por favor, abra minha boca. Me dê segurança, me dê sabedoria, coragem. E eu te peço por cada um dos irmãos, por cada um de nós aqui hoje, que o Senhor esteja nesse momento acalmando o coração, que o Senhor esteja nesse momento tirando as preocupações com a vida, as preocupações com o trabalho, casa, família, com amigos, mas que nesse momento estejamos todos bem atentos na tua santa palavra. Queremos te ouvir, meu Senhor. Fale conosco nesta manhã. É o nosso pedido. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, convido a todos para ficar de pé. Vamos fazer a leitura da palavra. Abra a sua Bíblia em Mateus 28. Nós vamos ler dos versos 17 a 20. Diz assim, Mateus 28, versos 17 a 20. E quando ouviram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. A próxima passagem que eu quero ler é Marcos 16. Abra lá em Marcos 16, versos 15 e 16. Diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Podemos nos assentar. Durante esta leitura, nós vimos algumas ordens de Jesus e algumas afirmações que a palavra de Deus nos dá. A primeira desta afirmação, ela nos mostra que os discípulos chegaram e o adoraram. Eles adoraram Jesus. Numa das frases, Jesus disse assim: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Sabe uma coisa, meus irmãos? Jesus é Deus. Jesus é Deus. Ele é digno de receber adoração. É correto adorar Jesus. Eu quero mostrar para vocês uma passagem. Abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo 10. Nós vamos ler dos versos 24 a 26. É uma situação aqui, Atos 10, 24 a 26, em que o centurião Cornélio manda chamar Pedro. Pedro vai lá para pregar o evangelho para eles. Olha o que aconteceu, Atos 10, 24 a 26. Diz assim: E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e, prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou,
dizendo: levanta-te que eu também sou homem. Atenção, o apóstolo Pedro não quis receber a adoração de um homem. E era um homem importante, era um centurião romano. Os apóstolos não querem receber a adoração dos homens. Tem mais uma passagem importante sobre isso. Atos 14. Abra lá, Atos 14, dos versos 8 a 15. Diz assim: e estava assentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo, desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Um homem aleijado que nunca andou na vida. Isso é na cidade de Listra, na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E este, ouvindo falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os pés. E ele saltou e andou. Atenção, um pequeno parênteses aqui. Esta é uma cura genuína bíblica de Deus, tá? Se você quer saber como é que é uma cura genuína, que vem da parte de Deus, ela é assim: um homem que nunca andou na vida, certo? E vem o apóstolo e diz: levanta-te e anda agora que a gente tem pressa, tem coisa para fazer. É assim, é imediato, não é enrolação, certo? Levanta e anda, pronto. Fechando parênteses. E ele saltou, ele não apenas andou, ele saltou, certo? E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E chamaram Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: senhores, por que fazeis estas coisas? Que coisas? Eles estavam adorando eles, gente. Eles estavam adorando o apóstolo Paulo e Barnabé. Eles queriam oferecer sacrifícios a esses homens. Eles queriam honrar esses homens. Mas esses homens estão achando que isso é errado. E é errado. Por que vocês estão fazendo isso? O apóstolo disse. Por que vocês estão fazendo isso? Eles rasgaram as vestes, que é uma forma de, sabe, que como na cultura judaica, que a pessoa está apavorada com aquilo. Por que vocês estão fazendo uma coisa dessas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais destas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles. O apóstolo está dizendo: não queremos que vocês nos adorem. Adorem a Deus. Se convertam destas vaidades, eles estão falando. Se convertam deste erro. Adorem a Deus que fez tudo o que existe. E olha Apocalipse, vá lá em Apocalipse 22. Apocalipse 22, versos 8 a 9. Diz assim: esta é uma situação que o próprio apóstolo João, o apóstolo João que escreveu o Apocalipse, ele teve uma revelação de Deus, certo? Um anjo mostrou coisas para ele. E agora ele está, imagine, um próprio apóstolo, certo? Esse apóstolo está extasiado com as coisas que ele viu, ele está atônito com as coisas que ele viu. Então, olha o que aconteceu, versos 8 e 9. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas.
Que coisas? Todo o livro do Apocalipse, essa revelação com anjos, com dragões, com a besta que sai do mar, com a besta que sai da terra, com aquela coisa toda, as 7 taças da ira de Deus, os 7 trombetas, ele viu tudo isso, ele está extasiado, ele está atônito. Então, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. Olha só, olha o que o anjo disse, verso 9. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Nem os anjos querem receber a tua adoração. Atenção, homens fiéis a Deus, no caso aqui dos apóstolos, não quiseram receber a adoração dos homens. Anjos não querem receber a adoração dos homens. Mas toda vez que Jesus foi adorado, ele aceitou a adoração. Ele recebeu. Sabe por quê? Porque ele é Deus. E é digno e é correto adorá-lo. Diz assim, o apóstolo João disse, no livro de João, capítulo 1, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é. E no verso 14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é Deus. Jesus é Deus. Você pode adorar Jesus e deve adorá-lo, porque verdadeiramente ele é Deus. Tremendo isso. Então, essa foi a primeira das afirmações que nós vimos aqui nestes textos que nós lemos antes de Mateus e Marcos. Agora, olha esta ordem que Jesus dá para os seus discípulos que estão ali. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Vão, se espalhem por aí, para todas as nações. Olha que lindo aquele quadro. Gostaria que todos vocês olhassem para aquele quadro missionário. Olha que lindo. Tem missionários ali, espalhados entre nações. Tem lá em Portugal, lá no Chile. Meus irmãos, é por isso que nós nos envolvemos com missões. Porque Jesus mandou fazer. É por isso que nós estamos envolvidos com missões. Jesus mandou fazer isso. Jesus mandou, vão por todo o mundo, para todas as nações. E olha só, façam discípulos. Como é que se faz discípulos para Jesus? Como é que se faz um discípulo para Jesus? Nós queremos fazer um discípulo para Jesus. O que é um discípulo? Ele é um imitador de Jesus, um seguidor de Jesus, um crente em Jesus. Então, tem uma receita. Nós temos que seguir a receita que Deus dá. Jesus falou como? Lá em Marcos, né? Ele falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Meus irmãos, o que é o evangelho? Se a gente errar isso, a gente vai errar toda a mensagem. Se a gente errar o evangelho, a gente vai errar todo o trabalho missionário. A gente vai errar o alvo de fazer discípulos. Então a gente precisa saber o que é o evangelho. Se a gente não souber o evangelho, a gente vai errar o alvo. E a gente precisa saber o que a Bíblia diz que é o evangelho. Vamos abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 15, para ver o que a Bíblia fala que é o evangelho. 1 Coríntios 15. É um capítulo inteiro que o apóstolo Paulo trata sobre a doutrina da ressurreição dos mortos, certo? Nós não vamos reencarnar, meus irmãos. As pessoas vão ressuscitar, a Bíblia diz isso. E nesse capítulo inteiro, você pode ler em casa, é um capítulo inteirinho, tratando da defesa de Paulo sobre a ressurreição dos mortos. Nos primeiros versículos ele fala o que é o evangelho. Olha o que ele diz, no primeiro em diante, capítulo 15, 1 Coríntios 15 em diante. Também vos notifico, irmãos,
o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado. Olha o que o apóstolo está dizendo. Vocês são salvos por essa mensagem se vocês reterem ela corretamente, do jeitinho como uma vez eu já anunciei para vocês. Está falando para a igreja. Tal como vos tenho, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. 2 pontos, a explicação do evangelho agora. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Esse é o Evangelho. O que é o Evangelho? Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou ao 3º dia. Meus irmãos, esta frase simples, ela tem muita implicação. Ela tem muita implicação aqui. Primeira coisa, se Cristo morreu por nossos pecados, atenção para isso, significa que nós temos pecado. E por que que nós temos pecado? A Bíblia nos mostra por que que nós temos pecado. Atenção, eu vou falar alguma coisa que talvez você já ouviu, e esse é um conceito errado. Depois eu vou falar o conceito certo bíblico. Você já deve ter ouvido que a gente nasce como um papel branco, sem defeito, e à medida que a gente vai crescendo, em algum momento começa a acontecer erros na nossa vida e a gente começa a pecar. Você já ouviu isso? Pois bem, caso tenha ouvido, amassa e joga fora, que não é o que a Bíblia ensina. O que que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina que nós nascemos com pecado. Nós nascemos, um bebê recém-nascido, naquele dia, ele já tem pecado ali, já nasce com pecado. Por quê que a gente nasce com pecado? Por causa dos nossos ancestrais Adão e Eva. Olha só, irmãos, a palavra de Deus diz que Deus fez tudo absolutamente bom. Eis que tudo era muito bom. Depois do 6º dia da criação, eis que tudo era muito bom. Esse foi o veredito de Deus sobre a sua criação. E e Deus tinha relacionamento com o homem. Adão e Eva conversavam com Deus. Deus falava com Adão e Eva. Nesse relacionamento, e é o relacionamento correto entre o homem e Deus, é assim. Deus, ele é superior, criador, e nós estamos debaixo da sua autoridade. Atenção para isto. Esse aqui é o relacionamento que Deus tinha com Adão e Eva antes da queda. Como é que eu sei? Eu sei porque havia uma ordem ali. Deus, nesse relacionamento, nesse relacionamento perfeito, em um mundo perfeito, sem pecado, nesse momento, sem morte, portanto, sem morte, sim, sem morte. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Adão e Eva ainda não tinham pecado. Se eles não tivessem pecado contra Deus, estariam vivos até hoje. Mas olha, naquele relacionamento havia uma ordem. Qual é a ordem? Não coma daquele fruto ali. Do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Enquanto eles obedecessem, eles estavam demonstrando para Deus que eles estavam debaixo da autoridade de Deus. E vocês sabem da história. Veio Satanás transfigurado em uma serpente, veio conversar com Eva. E o que ele fez? Ele lançou dúvidas sobre a palavra de Deus. Ele falou, é assim que Deus disse para Eva? Não, Eva. Certamente você pode comer. Porque Deus sabe, olha como Satanás é astuto. Deus sabe que o dia que você comer, você vai ser como ele. Olha isso. Esse é o relacionamento correto. Eva, o dia que você comer,
você vai ser como ele, você vai saber o que Deus sabe. Você consegue perceber o veneno que tem nesta mensagem de Satanás? É o veneno que foi suficiente para Eva colocar os seus olhos naquele fruto que era proibido. Nós entendemos isso como um fruto literal, tá, meus irmãos? Literalmente era um fruto de pegar na mão e comer assim. Não tem nada simbólico aqui. Mas enquanto ela não comesse aquele fruto, ela estava obedecendo a Deus. E ela mediu as palavras. Tinha a palavra de Deus aqui, tinha a palavra de Satanás aqui, e ela obedeceu a Satanás. Ela comeu aquele fruto. Naquele momento, a partir daquele momento, se vocês lerem na sua Bíblia hoje, na sua casa, você chega e leia Gênesis até o capítulo 6. Você vai ver um rastro de destruição e miséria. Porque tudo que era muito bom, de repente já não é tão bom. Os próximos filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, você já vê os dois indo oferecer sacrifícios para Deus. Deus aceita um dos sacrifícios e rejeita o outro. E aquele irmão, Caim, se mostra irado. Se mostra cabisbaixo. Ele faz um assassinato premeditado. Ele mata o seu irmão. Deus vem e pergunta para ele: o que fizeste? E ele: não sei. Cadê o teu irmão? Não sei. Por um acaso sou eu guardador do meu irmão? Então você vê só na vida ali de Caim e Abel, você vê naquela situação ira, desgosto, um assassinato, mentira, tudo isso. E quando você chegar lá em Gênesis, no capítulo 6, está escrito assim: e viu Deus que toda a imaginação do homem, do coração, dos pensamentos do seu coração, era só má continuamente. Nós nascemos nessa situação. Nós nascemos assim, pecadores. É por isso, meus irmãos, que existe crime ali na rua. Por que tem assalto aí na rua? Por causa do pecado. Porque tem assassinato aí na rua? Por causa do pecado. Porque tem destruição do patrimônio dos outros. Porque você, ao entrar na cidade, eu vi prédios altos, pichados. Por que um jovem gasta dinheiro para comprar um spray de tinta e vai pichar o muro de outra pessoa? Vai sujar, deixar feio. É por causa do pecado. Por que tem adultério? Por causa do pecado. Por que tem mentira? Por causa do pecado. Por que tem enrolação nos negócios? Pecado. Porque tem pessoas querendo enganar uns aos outros. Pecado. Você consegue perceber a real situação do homem? Ele é morto em delitos e pecados. E o Evangelho, essa notícia que a gente leu ali, que Cristo morreu por nossos pecados, é esta mensagem que é capaz de transformar essa pessoa morta espiritualmente, certo? A pessoa que não conheceu Jesus ainda, a Bíblia diz que ela está morta espiritualmente, porque ela não conhece Deus, ela não conhece Deus. Ela está vivendo em seus delitos e pecados. Ela vive uma vida de pecado e ela não se importa com isso, ela não se importa com Deus. E atenção, mesmo que ela vá na igreja, certo? Porque tem muito cristão que vai na igreja achando assim: hoje o que eu tinha para fazer nessa semana está feito, e agora eu posso continuar minha vida de pecado de segunda a sábado, e no domingo eu vou na igreja e está tudo bem com Deus. Não conhece Deus. Então vive uma vida de pecados. Mas aquela boa notícia, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Essa é a notícia que um pecador
crendo em Jesus, arrependido dos seus pecados, pode ser salvo. A Bíblia diz assim: arrependei-vos e crede no Evangelho. Olha só, Jesus Cristo, eu quero ilustrar aqui para você entender o que Jesus Cristo fez na cruz. Faz de conta que esse aqui é o livro onde estão registrados os meus pecados. Certo? Desde que eu nasci. Imagine a seguinte situação: eu morri, não é a Bíblia, tá? É um outro livro que estão registrados os meus pecados. Cheguei na frente de Deus, esse livro é aberto, e agora algum anjo vai começar a enumerar os meus pecados. Certo? Então hoje é dia 30 de janeiro, fevereiro, março, abril. 30 de abril, e o anjo começa a dizer assim: 30 de abril de 2022, a tal hora do dia, mentira. Certo? Imagine um ano atrás, né? Ele falando, recapitulando os pecados de uma pessoa. E depois, na parte da tarde, mais mentira. Depois, no mesmo dia ainda, engano, pensamentos ruins, blasfêmia. Imagine esse anjo. Agora, próximo dia, dia 23. E aqui, enganou no imposto de renda, e aqui, xingou os pais, desrespeitou pai e mãe, e aqui, xingou o patrão, não foi obediente às autoridades, e o anjo vai dizendo. E depois, no próximo dia 24, pecado, 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 pecado às 10 da manhã, pecado às 11 da manhã, pecado ao meio-dia, pecado à 1, pecado às 2. Depois dia 25. Esse é o tamanho da minha conta. Imagine o anjo fazendo isso. Esse aqui, Senhor, o tamanho da conta dessa pessoa. Hoje eu tenho 46. 46 anos de pecado, Senhor. Imagine o anjo falando isso. Agora eu quero que você entenda o que aconteceu lá na cruz. Aqui estou eu com meus pecados, e aqui está Jesus sem pecado. Jesus é Deus, Ele consegue não pecar. Ele viveu aqui de uma forma perfeita na terra. Ele cumpriu a lei de Deus, nos seus mínimos detalhes. Nunca quebrou. E, no tempo certo, ele foi lá na cruz. Olha o que estava acontecendo lá na cruz. Jesus, que não tinha pecado, estava sofrendo pelos meus pecados. É como Jesus dissesse: Ivânio, você não consegue pagar pelos teus pecados, e nem a tua tentativa de pagá-los é aceita por Deus. Mas eu consigo pagar pelos teus pecados. Deposita fé em mim, Ivânio. Olha o que acontece. Olha o que acontece lá na cruz. Os meus pecados foram levados sobre Jesus. E Jesus foi lá na cruz, pagou por todos eles. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem crê nele não é condenado. Olha o que aconteceu. Olha o Ivânio como é que fica aos olhos de Deus agora. Aos olhos de Deus, Deus não enxerga mais o meu pecado. Aos olhos de Deus, eu sou totalmente perdoado, meus irmãos. Perdoado porque eu depositei fé em Jesus, meu Salvador. Ele pagou pelos meus pecados lá na cruz do Calvário. E se uma vez foi pago o meu pecado, já não tem mais dívida sobre mim. É assim, essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem que, através desta mensagem aqui, é possível fazer discípulos para Jesus. Não tem como fazer discípulos para Jesus de outra maneira. Se você ensinar qualquer outra história, você não vai fazer discípulos para Jesus. Esse é o Evangelho. Ide pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo. Mas quem não crer será condenado.
Meus irmãos, nós cremos no inferno. E nós cremos no inferno literal. Um local onde aquelas pessoas que não depositaram fé em Jesus irão literalmente queimar. Mas é um fogo inextinguível. Elas vão queimar todos os dias por toda a eternidade. Elas não vão ali queimar até morrer e desaparecer, não. Elas vão ficar ali queimando, sofrendo. É um local de sofrimento. É um local de escuridão, de ranger de dentes, de sede. Jesus falou daquele homem que estava no inferno e dizia: Pai Abraão, peça que Lázaro molhe a ponta do dedo e me refresque a língua, por favor, uma gota d'água, por favor. Eu não gosto disso, meus irmãos. Você deve pensar, mas será que o pastor Ivani gosta disso? Eu não gosto disso. Mas é aquilo que Deus revelou que é. E nós temos que aceitar o que Ele revelou que é. Na sua palavra, na Bíblia. Quem crê, mas a boa notícia é que quem crê será salvo. Por que rejeitar uma mensagem desta? Por que rejeitar um favor tão perfeito? O fato de Jesus ir lá e morrer na cruz pelos nossos pecados. Você já pensou nisso? As pessoas não têm motivo para rejeitar uma mensagem dessa. Não tem motivo. É difícil? Não, não é difícil. Apenas arrependa-se do teu pecado, creia nele e será salvo, tu e tua casa. É fácil, não tem por que rejeitar. Olha só, uma coisa importante, uma coisa importantíssima. Será que todas as religiões levam a Deus? Você já ouviu aquela história do pneu da bicicleta? Da roda da bicicleta? A roda da bicicleta é assim, ela tem muitos raios, não é? Muitos raios, e no fim das contas, todos esses raios levam para o centro. E é assim que funcionam com todas as religiões do mundo, que no fim das contas, todas elas levam para Deus. Você já ouviu isso? Eu posso garantir para você com certeza absoluta que isso é uma mentira, que Deus não aceita isso. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia rapidinho, lá em João 14, 6. João 14, 6. Abra lá, vamos ver o que Jesus acha disso. Vamos ver o que Jesus pensa disso. João 14, 6. Está escrito assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não está falando, eu sou um dos caminhos. Não, eu sou o caminho, o único caminho. Eu sou a verdade. Quer dizer que qualquer outra coisa é mentira. Jesus é a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus. É o único jeito. É o único jeito. Ninguém vem ao Pai. Eu gosto de usar como exemplo de religião o budismo, certo? Por quê? Porque nos filmes budistas que a gente costuma ver, certo? Eles são tão cuidadosos com todo mundo, eles não querem ofender ninguém, eles são cuidadosos até com os animais, até com as minhocas. Né? Tem um filme que eu olhei anos atrás, 7 anos no Tibete, uns escaladores lá, e eles tinham lá os budistas que eles não queriam nem machucar as minhoquinhas para construir um prédio. E você deve pensar, puxa, que pessoas boas. Essas pessoas são pecadores, como todos, e essas pessoas precisam de Jesus. E é por isso que tem missionários indo para outros lugares do país, do mundo inteiro, do planeta, para pregar de Jesus para budistas. Eles precisam ouvir, porque se eles não ouvirem, eles serão condenados. Porque Jesus é o único jeito. Jesus está dizendo isso. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai. Não tem outro jeito. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não pode. E é por isso, meus irmãos, por isso a importância de nós nos envolvermos com missões. Para levar essa mensagem para outros lugares.
Aí, ó, quando eu digo nos envolver com missões, como disse, eu amei o papelzinho ali, que ali mostrou o papelzinho que você escreve no Promessa de Fé, porque você não está apenas se comprometendo em dar algum valor, você está se comprometendo a falar daquela mensagem também. Depois você leia com cuidado. Sim, a falar desta mensagem. Eu quero encorajar vocês. Eu vi que lá na frente tem um monte de folhetos. Pegue alguns daqueles folhetos na saída. Deixe alguns no teu carro. Deixe alguns no teu carro. Você vai perceber, Deus vai abrir para você um monte de oportunidades que você pode evangelizar. Sabe? Ó, hoje mesmo passou no pedágio, recebe o folheto. Foi no mercado, recebe o folheto para a caixa. Caixa do mercado está aqui, ó, por favor, Deus te abençoe. O empacotador do mercado, está aqui um folheto, Deus te abençoe. E você vai estar pregando o evangelho, porque aqueles são folhetos evangelísticos. Você vai estar espalhando, você vai estar contribuindo também nesta missão de fazer discípulos para Jesus. Olha próxima ordem, próxima forma, na receita, certo? Ir, pregar o evangelho e, ó, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Nós vemos aqui a Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sabe que o batismo bíblico, você pergunte para o pastor Wesley, ele vai mostrar para vocês uma série de versículos onde todas as pessoas da Bíblia que foram batizadas, todas elas, sem exceção, foram batizadas depois que creram em Jesus, e não o contrário. Então, o batismo não salva ninguém. O batismo é um testemunho público que você está dando de que um dia você creu em Jesus. Eu quero dar o meu testemunho para você aqui. Eu fui batizado uma vez quando eu era nenê, mas eu não acreditava em Jesus, certo? Lá quando tinha uns 10 dias de idade, eu não acreditava em Jesus naquele momento. Depois, em algum momento na minha vida, eu me tornei evangélico, mas eu não acreditava em Jesus ainda. Eu fui batizado naquela época. Eu não entendia Jesus, eu não entendia o evangelho. Eu só troquei de religião, só isso. Certo? E depois, um dia, o pastor Davi, aquele que eu mostrei para vocês, ele me mostrou Jesus. O que ele fez na cruz, que ele é Deus, que ele pagou o meu pecado. Puxa, foi tão maravilhoso. O dia da salvação é tão uau, foi isso que aconteceu lá na cruz então? Foi meu pecado? Ó Senhor, o dia foi maravilhoso. Foi maravilhoso. E olha só, eu fui batizado uma terceira vez daí. Só que essa verdadeiramente foi o batismo bíblico. Que eu fui batizado depois que eu criei em Jesus. Depois que eu acreditei. Os outros dois anteriores foram religiosos. E eu quero encorajar você. Caso tenha alguém aqui que já conheceu Jesus. Caso tenha alguém aqui que já creu em Jesus, já se arrependeu dos seus pecados, e sim, eu creio em Jesus, tenho certeza que lá na cruz ele pagou pelo meu pecado. Você já aceitou Cristo como seu Salvador. Mas talvez você não tenha ainda sido batizado. Procure o pastor Wesley e diga para ele. Procure ele. Olha, pastor, eu quero dar esse testemunho público eu quero me identificar com Cristo, tá bom? Procure ele. Faz parte de fazer discípulos. E a outra parte desta mensagem que Jesus disse, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Olha aqui, atenção. Por que o pastor diz para vocês, venham nos cultos, venham nas reuniões, venham na EBD, venham no culto de domingo à noite, venham no domingo de quarta. Por quê? Porque são nesses momentos, meus irmãos, que através da pregação da palavra, ou através dos estudos bíblicos que o pastor dá, através de devocionais que o pastor manda, são esses momentos que estão sendo ensinados os discípulos de Jesus.
Então, aqueles discípulos de Jesus, os irmãos em Cristo, eles vêm para a igreja, congregam juntos, ouvem a palavra de Deus. Quando você está ouvindo a palavra de Deus, Deus está falando com você. E Ele quer ensinar você a viver para Ele. E aonde você vai ensinar, aonde você vai aprender a viver para Deus? Aonde você vai aprender a viver para Deus? Certamente não são nas universidades. Atenção, abrir parênteses, eu quero que você vá para a universidade. Fecha parênteses. Mas não é lá que você vai aprender a viver para Deus. Lá você vai aprender outras coisas. Lá você vai aprender como ser um engenheiro, como ser um médico. Mas aprender a viver para Deus é aqui na igreja. É aqui na igreja. Você não vai aprender isso em outro lugar. Você não vai aprender a viver para Deus, a obedecê-lo, a agradar-lhe, a como tomar decisões corretas nas séries do Netflix. Não é lá, você não vai aprender isso. É aqui na igreja. É aqui reunindo como corpo, perguntando para o pastor, ouvindo a pregação. Faz parte de fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E Jesus dá um encorajamento para nós. Eu quero deixar para você um encorajamento para todos vocês, especialmente para o pastor Wesley. Pastor Wesley, veja este encorajamento que Jesus nos dá para continuar firmes nesta obra. Ele disse assim, ó: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele não nos deixou aqui sozinhos para fazer essa obra. Ele não falou assim, vai lá e dá um jeito. Não, Ele está com nós. Ele nos ajuda, Ele nos protege e Ele nos dá direção. Amém? Vamos terminar orando? Santo Deus, agradecemos Tua santa palavra. Agradecemos porque um dia este Evangelho chegou a nós. Obrigado, meu Senhor, pelas pessoas que o Senhor já usou para pregar o Evangelho nesta igreja aqui. Deus amado, usa estes irmãos, por favor. Usa o pastor, os obreiros aqui. Deus, usa estes irmãos para a Tua obra santa de pregar o Evangelho a toda criatura. Eu te peço um milagre. Te pedimos uma bênção sobre nossas vidas, para que todos nós, Senhor, todos nós, queiramos nos envolver nesta obra que o Senhor nos deu. Seja orando, também pregando, dando folhetos e ajudando. É nossa oração, Pai amado. Em nome de Jesus, amém.